Boa noite, pessoal. Estão chegando aí. Juliana, Jordana, Milena, Gisele, Renato já está por aí. Rodrigo, Regina, Flávio. Vamos chegando. Maurício Osborne. Queria pedir, pessoal, que vocês, né, vamos começar já ler. Espera aí alguns minutinhos, a galera que tá chegando. Queria pedir para vocês, quem puder, né, ir no aviãozinho aí, ir divulgando, convidando pessoas para virem aqui para nossa leitura. Mestre Godofredo, meu orientador, Patrícia, tudo bom, Gisele? Bacana. Vamos aguardando aí o pessoal que vai chegando. Gente, essa minha barba tá imensa, é por causa da novela, né? Tô fazendo a novela Gênesis lá na Record. E aí não posso tirar a barba, né? O cabelo tá até grande, eu tava careca, né? Antes de a gente parar as gravações. Então, gente, quem puder, vai no aviãozinho aí, divulgando, convidando as pessoas para participar aqui com a gente, quem puder, aí. Deixa eu ver aqui que horas tem. Isso. Eu tenho feito live todas as quartas-feiras, né? Porque é o dia que eu trabalho lá no Teatro Municipal de Itaguaí. Oi, Gel, chegando, que bom! Tenho feito live às quartas-feiras, que é o dia que eu trabalho lá no Teatro Municipal de Itaguaí, como a gente não tem podido trabalhar. Aliás, hoje eu até fui lá, né? Encontrei com o Gel lá. Vamos torcer para que você consiga ficar até o final, meu amigo. Então eu comecei a fazer as lives que chama-se Processos Artísticos, em que eu trazia sempre alguém de teatro aqui para a gente conversar. Esse é um projeto que eu desenvolvi há alguns anos lá no Teatro Municipal de Itaguaí, que levava sempre um artista para falar sobre sua carreira. Mas eu já estou um tempo querendo desenvolver esse projeto de leitura, e depois que eu defendi minha tese agora, em dezembro passado, né, meu orientador está aqui, meu mestre, Godofredo de Oliveira Neto, eu resolvi que eu quero me dedicar mais à questão da literatura, da leitura, né? Eu leio muito, estou sempre lendo, e acho que é fundamental, principalmente para quem mora na periferia, criar acessos de leitura. E aí eu já venho desenvolvendo essa coisa das lives. Eu tenho sido convidado para participar de muitas lives, né? E tenho acompanhado também lives de vários colegas, de vários conhecidos, né? O próprio professor João César de Castro, que é professor lá da UERJ, tem feito também umas lives falando sobre literatura, né? A gente está vivendo um momento tão complicado no nosso país, um momento de brigas acirradas, né? E eu acho que esse é o momento em que a gente tem que tentar aproveitar para fugir dessa lógica e tentar achar outras lógicas. Estou aqui falando para dar tempo, estou vendo que tem uma galera chegando, Jupi, Rufino, é uma galera que gosta de teatro, uma galera que gosta de literatura, tá aí Milena, que é professora, né? Então peço para que vocês convidem outras pessoas que vocês lembrarem aí, esse aviãozinho aí, vocês darem lá. Enfim, então eu começo hoje esse projeto de leitura de contos aqui.
eu vou sempre tentar escolher contos que sejam curtos, né, para que a gente tenha tempo de ler aqui e de conversar um pouquinho sobre o conto, né? A live dura no Instagram, ela dura 1 hora, então acho que também se escolher um conto que seja muito longo pode ser que fique maçante. Eu quis começar pelo Machado, porque o Machado é minha grande paixão, e eu queria começar por um autor também que as pessoas pudessem encontrar fácil o texto dele na internet, né? Eu, na divulgação, fiquei o tempo todo batendo nessa tecla de que, opa, quem quiser participar da leitura, vai lá, pega, joga no Google Ideias de Canário, que vai achar o conto do Machado fácil, né? Mas quem por acaso não achou o conto, pode escutar aqui e vamos tentar seguir. Então a ideia da dinâmica é o seguinte: eu vou ler o conto integralmente, e aí assim que acabar o conto eu vou convidar o professor Renato Moraes, que é professor de literatura, foi meu primeiro professor de literatura na graduação. Eu sou formado pela FEUC, né, que é uma faculdade daqui da Zona Oeste, e aí depois eu fui para o UFRJ, onde fiz meu mestrado e doutorado, e foi lá... Excelente ideia, Alexandre, com a tua experiência, a arte literária sai vencedora. E foi lá que eu conheci o Godofredo de Oliveira Neto, que foi meu orientador no doutorado. E o legal é que esse conto que eu escolhi por paixão, por gostar desse conto, por incrível que pareça, ele se identifica muito com o Godot, porque o Godot escreveu um livro, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele também, que é esse aqui, ó, chamado Ilusão e Mentira, né, em que o Godot tem 2 contos aqui, em que o Godot dialoga diretamente com a obra do Machado. E um dos contos, que é do Gala Damastor, ele dialoga direto com esse conto que nós vamos falar hoje, que eu vou ler aqui hoje, que é o conto que eu escolhi para abrir esse projeto de leitura de contos. Ele dialoga diretamente com esse conto Ideias de Canário. A minha ideia é ficar lendo pelo menos uma vez por semana, tá aqui encontrando para a gente ler outros contos. Eu confesso que eu às vezes fico indeciso se eu continuo lendo contos do Machado. A princípio a minha ideia é ler de outros autores, brincar um pouco, pegar um autor clássico como Machado, de repente pegar um Ferrez, né, que eu escrevi sobre ele na minha dissertação, e aí pega uma Clarice, enfim, brincando, né, entre esses nossos autores que já são cânones, e ao mesmo tempo trazendo para alguns autores que são contemporâneos, nosso próprio Godofredo também, né? Enfim, gente, vamos começar a leitura, né? Esse conto do Machado, eu tenho ele aqui, nesse livrinho, 50 contos de Machado de Assis, né? Um conto de 1895, um conto que foi lançado pelo Machado, no seu livro Páginas Recolhidas, mas que estão em várias coletâneas, como essa, por exemplo, essa que eu mostrei do John Gladson, essa aqui do João César, não sei se dá para vocês verem, que é uma coleção que o João César de Castro fez, e que ele divide em 6 volumes, vários contos do Machado de Assis. Eu vou abrir aqui o Kindle para poder ler. Tá ok, gente? Então, vamos começar a leitura, e aí depois eu convido o Renato para vir para cá. O escrito sai invertido. Pois é. Enfim, vou começar a leitura, e a ideia, enfim, é que depois que eu acabar a leitura e convidar o Renato, vocês também são convidados para participarem, para estar colocando opinião aqui, enfim, questões, e dividir com a gente essa leitura partilhada. Tá ok, gente? O conto é curto, então acho que dá para segurar. Eu espero cumprir bem a minha missão de ler bem o conto, né? Enfim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu estou, né, ainda aprendendo a fazer isso. Então vamos lá? O conto chama-se Ideias de Canário. Antes de eu começar, tá todo mundo me escutando bem? Eu tô aqui falando, mas eu tô com essa dúvida. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem? Porque live no Instagram, às vezes acontece isso, né? Às vezes, enfim, a gente acha que está sendo ouvido e não está. Vocês estão escutando bem? Posso ler? Alguém, por favor, fale aí,
Então, beleza. Ok. Giovana, Camila, Michele, beijos. Vamos lá, Simara. Ideias de canário. Um homem dado a estudo de ornitologia por nome Macedo referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, disse ele, indo por uma rua, sucedeu que um tílburi, à disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história, como podiam ter alguns dos objetos que vendia. Nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas. A loja era escura, atulhada de coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas. Tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampa, chapéus de palha e de pelo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, 2 cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, 2 máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou de memória. Enchi a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro, igualmente velhas. Lá para dentro havia outras coisas mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia sair quando vi uma gaiola pendurada da porta, tão velha como o resto, para ter o mesmo aspecto da desolação geral. Faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho davam àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio que ali foi parar íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de puleiro em puleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica, em verdade. Não falo gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho palavras de azedume. Quem seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma quinela? E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilou isto: quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrível, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Como? Interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa?
Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol? Não sei que seja nem cemitério. Se os canários que tem visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou que confundes. Perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está assentado. Que dono? Esse homem que aí está é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem, se as ideias. A linguagem, posto me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, a loja era a mesma, loja escura, triste e úmida. O canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe então se tinha saudades do espaço azul e infinito. Mas, caro homem, trilou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito? Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo? O mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor, o mundo é uma loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga, pendente de um prego. O canário é o senhor da gaiola que habita a loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto, acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira como o resto dos objetos que vendia e soube que sim, que o comprara a um barbeiro acompanhado de uma coleção de navalhas. As navalhas estão em bom uso, concluiu ele. Quero só o canário. Paguei-lhe o preço. Mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, de onde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabetar a língua do canário, por estudar a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita esta análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, pelos séculos, geologia e flora das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação e etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Não tendo mais família que 2 criados, ordenava-lhes que não me interrompesse, ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente, ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Não é mister dizer que dormia pouco, acordava 2 e 3 vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre. Afinal, tornava ao trabalho para reler, acrescentar, emendar. Retifiquei mais de uma observação, ou por haver entendido mal, ou porque ele não a tivesse expresso claramente. A definição do mundo foi uma delas. 3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo. O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta,
branca e circular de onde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Também a linguagem sofreu algumas retificações. E certas conclusões que me tinham parecido simples, vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs. Não porque faltasse matérias, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias não saía de casa, não respondia cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Um sábado, amanheci enfermo. Enfermo, a cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei 5 dias. No sexto, levantei-me e só então soube que o cenário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado. A indignação sufocou-me. Caí na cadeira, sem voz, tonto. Ocupado, defendeu-se. Jurou que tivera cuidado, o passarinho é que fugira por astuto. Mas não o procuraram? Procuramos, sim, senhor. A princípio, trepou no telhado. Trepei também e ele fugiu. Foi para uma árvore, depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem. Perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada. Padeci muito. Felizmente a fadiga estava passada e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra de canário. Indaguei, corri, anunciei e nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras do Arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando eu vi trilar esta pergunta. Viva, senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário. Estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido, mas que me importavam cuidados de amigos? Falei ao canário com ternura. Pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim, um repuxo, varanda e gaiola branca circular. Que jardim? Que repuxo? O mundo, meu querido. Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Indignado, retorqui-lhe que, se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já fora uma loja de Belchior. De Belchior? Trilou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de Belchior? Fim. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, espero que todos tenham escutado bem. Eu vi que algumas pessoas chegaram depois. Esse é o nosso Machado de Assis, né? Eu vi algumas pessoas fazendo alguns comentários aí, chamaram até de A Caverna de Platão. Muito interessante, né? Enfim, agora é o momento que eu vou chamar o Renato e vocês também estão convidados a fazerem comentários aqui, enfim, expor a opinião de vocês e a gente trocar ideia aqui. Não é uma aula de literatura, tá? O objetivo não é esse, fazer uma aula de literatura. O objetivo aqui é a gente fazer essa troca.
de leitura mesmo, né? O Machado é realmente fantástico, né? Obrigado, Wesley, pelo elogio. Tica, adorei. Deixa eu chamar aqui o Renato. Peraí, para a gente começar. Rodrigo, tem alunos. Manuela, tudo bom, Manuela? Márcia. Alô? Opa, Fala. tudo bem, irmão? E aí, tudo bom? Tudo jóia? Tá me vendo bem? Tô vendo bem. Tô vendo, tô escutando bem. Tá me vendo bem também? Tô bem, tudo bem. Tudo em paz. Seja bem-vindo É, a essa obrigado. primeira live que eu estou fazendo dessa experiência de tentar ler contos, né? E eu quis muito que fosse você, porque você foi meu primeiro professor de literatura, né? Lá na FEUC. E, aliás, eu conheci esse conto através da sua aula de literatura brasileira É. que nós fizemos lá. Então, além de você ter sido meu primeiro professor, minha grande inspiração foi a pessoa que me apresentou esse conto do Machado de Assis, né? E o Machado acabou depois sendo a minha monografia, que você também me ajudou pra caramba. E aí, Renato? O que você pode dizer pra gente começar a conversar? E a Michelle já está aqui falando, ó, falou Renato, falou café, né, Michelle? Ela tá, Renato e o café. É. Né? A Gisele. Então, eu vou ser acusado de novo pelo mesmo mote do canário, não perder a mania de professor. Porque a minha ideia é que Bom, aí é uma outra questão que não tem como fugir, né? É igual se eu vou assistir uma peça de teatro, eu não consigo não deixar de ser ator assistindo. Por mais que eu tente ser um público comum, eu nunca serei. E você jamais será um leitor comum, né? Visto que você é um professor de literatura. então, por isso que eu vou te pedir já perdão, porque na verdade a minha ideia com você é fazer um mergulho pelo texto, né? Mergulho pelas Isso. pistas, né? E a gente dialoga. Tudo bem? Tá ótimo, vamos lá. Então E vamos lá. aproveitar a galera que está aí participando, enfim, e a gente vai observando Isso, aí, tentando ler algumas coisas, né? isso. Acha que Vou nós começar com somos, é uma, isso aí. tá, vou começar com Vamos uma lá. pergunta. Vou começar com uma pergunta. Você concorda que todo ornitólogo conversa com canário? Com certeza, eu imagino isso. Todo. Você concorda que todo veterinário conversa com cachorro ou com gato? Concordo também. Concorda? Significa dizer, Concordo. então, que o jogo entre verdade e mentira, entre ficção e realidade, já foi quebrado. Concorda? Totalmente. Hã? Totalmente. 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 Então isso significa dizer que defender uma tese de que esse Macedo, aliás, a palavra Macedo era um sobrenome português daqueles que moravam em lugar que tinha macieira, legal, né? Da maçã. Eu estou Aham. fazendo essa Vem de maçã. pesquisa de maçã. Então vamos lá. Significa dizer que a tese da loucura dele cai por terra. Então não podemos Sim, dizer que ele porque. é louco, Aham. ok? Ok. Aham. Então, eu Ok. estou levantando essa atenção de que todo estudioso do assunto conversa com o objeto do seu assunto, porque o objeto do seu assunto é um objeto amado. Tudo bem até aí? Uhum. Ok. Então, E é partindo disso, interessante porque então o Macedo não é uma qualquer pessoa que conversa com canário. não, Não é uma pessoa comum, né? O Machado não colocou ele, não escolheu essa profissão para ele à toa, né? nada aqui é de graça, a gente já sabe o tamanho de Nada. Machado. Nada é de graça. Então, eu estudei alguns leitores de Machado, como Meyer, como Afrânio Coutinho, como Bose, como Cândido. Você me fez lembrar o Gladson, a Helena, que é a norte-americana, mas eu não vi Isso. ninguém defender tão fundamente o personagem mais instigador de Machado, que é o narrador, do que o Ronald. Então o que eu vou aventar aqui para você, para nós, para o nosso debate, é a tese do Ronald. Eu vou atrás dessa tese do Ronald no jogo cênico que esse narrador vai provocar. Então, olha o primeiro parágrafo que você leu. Você leu: um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo,
referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Mas peraí, quem é que está nos contando esse caso? Pois é, essa já é a primeira questão. Então, esse que está contando o caso é amigo do Macedo, concorda? Sim, sim. Macedo revelou esse caso extraordinário a alguns amigos, poucos. Uhum. Esse narrador é um. Então, eu não estou diante de um narrador qualquer. Outra tese. Esse narrador, que é amigo íntimo de Macedo, ele é o próprio Macedo sem o selo. Vê se você consegue me entender. Vamos lá, explica aí. Vamos lá. Porque o Machado ele brinca com uma dupla narrativa aí, né? Exato. Esse narrador, ele é Macedo. Por que eu digo que ele é Macedo sem ser Macedo biologicamente? Mas eu digo que ele é Macedo porque ele defende e aprofunda tudo aquilo que foi contado para ele em segredo de amigos. Ele vai nos revelar isso. Então, se eu revelo um segredo, é que eu estou intimamente ligado e associado a esse segredo. Eu sou o próprio Macedo. Eu agora sou a voz do Macedo, porque a gente se perde, porque a narrativa vai ser dada à primeira pessoa. Exatamente. E logo, então, pois é, a narrativa começa numa terceira pessoa e depois ela passa diretamente. Machado gosta muito de fazer isso, né? É óbvio. Mas entenda, eu dou a fala para o Macedo porque ele me contou. O Macedo disse isso, agora quem fala é o Macedo. Por isso que eu digo para você que esse narrador e Macedo é uma única pessoa. Sem ser uma única pessoa. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. Ok? Então, repare, a voz que vai narrar esse extraordinário caso, ou seja, fora dessa ordem, não é uma voz qualquer. Também é uma voz ornitóloga. Mas, peraí, por que eu digo ornitóloga? Porque é apaixonado pelo caso. E vou te dizer mais. Essa voz que agora nos fala, sendo o representante do Macedo, sendo Macedo, de cara ganha nossa simpatia. Porque a gente se apaixona pelo Macedo. Isso é o jogo cênico de Machado. Para que se a gente tivesse o distanciamento brechtiano, a gente achava que o Macedo estava louco, que só os loucos têm essa merda, ninguém vai acreditar nisso. Não tem distanciamento. Pelo contrário, é o que o Ronald vai chamar de multiperspectivismo. Então, percebeu agora? Ou de um narrador dramático, né? Que é um narrador personagem, né? Então, e significa dizer agora que nós vamos acompanhar a história de Macedo intimamente ligados a ele. Não tem como ter uma antipatia. Já estamos empáticos a ele. Entende isso? Então, é isso que é o grande jogo cênico de Machado, que Machado consegue dar a voz ao Macedo sem tê-la dado, né? É um outro cara que está falando, porra, aí você fica assim, confuso, pô, quem é que está falando isso? E vamos lá, mas tem mais jogos cênicos que eu fiz algumas anotações. Então vamos lá. Ora, se não é mentira que o passarinho, né, o canário, conversa com o Macedo, ou seja, isso é possível, uma vez que o ornitólogo conversa com os pássaros, significa dizer que isso não é mentira. Então, isso é um fato, é verdade. Ora, o jogo de verdade e mentira foi para o espaço. Ela não é oposição, ela é união. Eu digo, verdade é mentira, mentira é verdade. Elas estão juntas. Quebrou profundamente a lógica daquele realismo materialista. Então não dá para chamar Machado de realista. Tem que ter umas ressalvas. Sim, com certeza. Ele já está muito longe. Essa é a primeira coisa, porque alguns professores de literatura ficam repetindo isso. E é bom que a gente entenda esses fios. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Então, vamos lá. Essa é o que eu peguei dessa técnica narrativa, né? Quando ele dá o jogo para o Macedo vai falar sem estar falando, e nós vamos entrar na história com um conhecedor profundo e um apaixonado pelo caso que vai nos contar. Ok? Então, vamos entrar no caso pelo Macedo. Ok. Depois ele vai dizer assim, ele vai dizer que essa ambivalência constrói o traço peculiar da narrativa de Machado. Isso é o Ronald que vai colocar isso. Ok. Mas aí vem a questão, no primeiro contato que ele vai ter com o passarinho na loja do Belchior. Ele diz assim, tudo isso e o mais que não vi ou me ficou de memória, enchi a loja nas imediações da porta. Então, ele entra naquela loja que tudo é morte,
e o único ponto vivo ali é o passarinho. Okay? Sim. Mas uma outra jogada de Machado. O passarinho, quando fala, o narrador não diz que ele fala, ele diz trilo. Uhum. Os pássaros trilam. Sim. Tem uma passagem que ele vai dizer assim, ó, eu falava com ele e ele me respondia em trilo. Ó, linguagem. Entra-me como gente, saía do bicho em trilo. Porra, significa dizer que que o único capaz de entender o passo é quem ama. Só ama quem entende. Só vai entender quem ama. Isso é lá o Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac vai colocar isso. Mas vamos lá. Ele entra na loja e aí pensa. Essa narrativa agora, nesse parágrafo, por exemplo, você não sabe se ele está pensando, se é um discurso indireto ou se é o próprio o avanço da narrativa, porque o Canário já falou para ele, isso aqui é um flashback, o cara está me contando o caso, está nos contando, né? E aí ele tem um contato com o passarinho e ele vai dizer assim, ó, não atribuo essa imagem ao Canário, a passagem que você leu, senão porque falo a gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu de volta com o prazer que me trouxe, em volta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado, indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho, agora eu soltei a voz. Quem seria o dono execrável, barará, barará, desse passarinho? Aí o pássaro vai responder. Aí ele diz, quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, não fui dado a nenhum menino que me vendesse, são imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Repare, um pássaro falou, qual é o teu espanto? Eu estou diante de algo extraordinário, eu tenho que parar tudo, chamar as pessoas para ouvirem, certo? Opa, Ele sim. não faz. Ele não faz. Ele vai reproduzir aquilo que o Pequeno Príncipe coloca. Olha aqui a narrativa do Pequeno Príncipe, quando o aviador, o avião dele tem a pane, e aparece uma criança do nada. Cara, que porra de criança é essa? Ele vai dizer assim, ó. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. O Machado faz igual. Olha o que ele vai dizer agora. Como? Interrompi eu. Sem ter tempo de ficar espantado. É claro. É claro. Porra. Eu já converso com os pássaros. Ele já Sim. Então, esse jogo cênico que eu queria mostrar para você, ele vai que a gente está discutindo, ele primeiro quebra o sentido total de realidade, total. Não tem nenhuma mais realidade. Ou seja, perdão, de realidade materialista, que se acreditava no século XIX, que é o século contemporâneo de Machado. Então você fica tão encantado com essa narrativa que você é capaz de acreditar, obviamente. É claro, cara. A gente conversa mesmo com os animais. Quantas e quantas mães, as nossas, a minha, a sua, não disse que o cachorro chorou, que o cachorro respondeu? Nunca viu esses casos? Principalmente em casos claro. de família, né? Sim. E ninguém vai chamar a nossa mãe de louca, né? Bom, como conversar com as pessoas que têm plantas também, né? Que conversam. Então, ainda dizem que elas respondem, exatamente. Sim. Depois o Canário vai dizer assim, ó, estou que confundes. Essas pistas jogadas na narrativa que são maravilhosas. Você fez uma pausa na tua leitura que obviamente eu já tinha pescado, mas a tua pausa é uma pausa para mostrar para o leitor. Olha aqui, porra, fica atento nisso. Quando você faz assim, ó, eu era todo canário. Ó, a minha tá dizendo ali, que conversa com samambaia e com as gatas. Aí. E elas respondem, tá? Então, lembra dessa passagem que você vai dizer? Eu era todo canário. Ó, então, eu dei uma pausa ali, porque tinha que dar essa pausa, né? É claro, eu percebi. E outra, se o narrador é o próprio Macedo sem selo, o Macedo é o próprio Canário sem selo. Tanto que, quando o Canário foge e reencontra o Macedo já no final do conto, olha o verbo que o Canário usa. Viva, seu Macedo! Onde anda que desapareceu? Ora, o desaparecer é não ser visto, é a morte. O Macedo, de fato, morre sem um canário. Ele não é nada. E aí, os ornitólogos sem pássaros não são nada, não são ornitólogos. Não existiriam ornitólogos se não houvessem pássaros, concorda? Sim. Então,
E significa dizer que o amante, sem o objeto amado, não é amante. Nem é. Nem é. Esse jogo que é fantástico em Machado de Assis. Bom, aí eu sei que você gosta muito de comentar a visão de mundo, que é, mais uma vez, né, para provocar aqueles materialistas, aqueles realistas materialistas, né? E você gosta muito de falar né, nesse tópico, né, o que era o mundo, do primeiro ponto de vista, do segundo ponto de vista, do terceiro ponto de vista. Comenta, eu sei que você gosta de falar dessa parte. Não, eu acho que dessa questão é que esse conto traz para a gente essa questão de como é subjetiva a visão de mundo, né? E da verdade. Sim. Né? Porque, primeiro que vamos pensar lá. Primeiro que eu fico nessa imagem simbólica do pássaro e da gaiola. Quer dizer, o pássaro não é um animal qualquer, ele é um animal que voa. Né? E se ele voa, ele tem uma possibilidade de ver o mundo por um ângulo maior, por um ângulo, né, do alto. Né? Ele consegue ter uma visão maior do mundo. Mas, né, ele não é diferente de um cachorro, de um gato, da gente. Né? Quando você pensa num pássaro, você pensa nessa possibilidade. Né? É mesmo quando a gente pega um avião que a gente fica na janela e vê, né, a gente está pegando o voo, você vê a cidade de cima, você vê as coisas de outro jeito, muito maior, você vê nossa, como a minha casa é pequena, como isso e aquilo. E o pássaro, ele tem essa possibilidade, então o pássaro, ele tem essa ideia da liberdade, quer dizer, mas ao passo que esse pássaro está dentro de uma gaiola, a visão dele passa a ser totalmente limitada. Né? Então ele tem uma visão de mundo que está ali presa, né, ali um passo que seria uma ideia de liberdade, ele tem uma visão presa. E que essa visão dele é extremamente subjetiva, ela não consegue chegar a uma verdade, ela é uma verdade daquele momento, que nos 3 momentos em que ele tem que falar sobre o que é o mundo, ele muda de opinião. O mundo vai mudando conforme, né, conforme ele vai mudando. Né? Então, no primeiro ele é uma gaiola. E tem outro detalhe, né, assim, como que o mundo é a partir daquilo que ele enxerga, né? Quer dizer, o cara fala do... Né? Para ele, o cara que cuida dele, na verdade, é um empregado dele, né? Né? E isso é maravilhoso. Não, então, ele inverte aquilo, ele é o senhor. Né? Quer dizer, o cara faz tudo para mim, bota água para mim, bota comida para mim, entendeu? E o mundo é isso. Agora, o interessante é que quando ele fala isso, ele é uma visão, muitas vezes, absolutista, no sentido de que diz, fora isso aqui que eu vejo, o resto é ilusão e mentira. Quer dizer, a verdade é só essa aqui. Só que ele vai mudando disso. Né? A partir do momento que ele vai... Quando você coloca que é uma visão subjetiva, e ela o é, mas ela também é objetiva, porque ele está objetivando o que ele vê. Exatamente. Para ele é objetivo. Eu digo que é subjetivo a partir do nosso ponto de vista. Né? Mas para ele é muito objetivo. Tanto é que ele fala, fora daquilo ali, o resto é ilusão e mentira. Fora daquilo que eu vejo, é ilusão e mentira. A verdade é o que eu vejo. Então, significa dizer que brigar por verdades é uma total idiotice. Machado já está falando isso há muitos anos. Porque cara, o Machado não existe. O Machado fala isso a vida inteira. É por isso que a gente não sabe dizer se Capitu traiu ou não. Isso a gente não vai chegar a essa verdade nunca, porque nem é essa verdade que interessa o Machado. Não, ao contrário. Não é o foco. Mas aí... Agora, então, fala, pode falar. Vai, perdão. Não, perdão. É que tem uma outra coisa também que é muito interessante no Canário, que me chama a atenção, por exemplo, é a questão da memória. Eu ia falar isso agora. Né? Todo o nosso conhecimento, ele se dá por um acúmulo de memória. Todos nós aqui somos capazes de lembrar as casas onde nós moramos. Né? Eu sou capaz de lembrar... pode ser que eu não lembre a primeira quando eu era bebê, mas eu lembro... E o teu conhecimento, ele vai se formando a partir desse acúmulo de conhecimentos, de experiências das suas memórias. Você é o acúmulo das suas memórias, e lógico. E dentro das suas memórias, você vai escolhendo aquela que melhor que te serve, você vai amadurecendo isso.
ele não tem isso, né? Ele simplesmente... Mais ou menos. A dele é imediata. Sim, o dele é muito reto, né? Ele não tem... simplesmente muda. Agora o mundo é isso, agora o mundo é esse. Né? Ele não junta. Entenda que isso é coerente ao mundo dos animais. Sim, exatamente. Então o texto aí tem essa coerência. E repare que o canário tem gênese. Ele tem gênese. O dono se o dono não estiver mentindo, ele diz, me deram junto com um conjunto de navalhas. Ele tem gênese. Alguém vendeu o canário. A suspeita do Macedo era certa. Mas repare, a memória do pássaro, ela é imediata. Ela é aquilo que eu vejo. Então, a verdade, a memória é aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo. Olha outra coisa que ele está colocando. E aí, entre o finalzinho, esse conto, se você tiver a oportunidade, é uma sugestão para leitura no próximo, pegue Desenredo de Guimarães Rosa. Porque eu amo. Então, o desenredo começa assim, ó, do narrador a seus ouvintes. E ele termina, deu-se a fábula em ata. Se você pegar a estrutura desse conto, é igual a essa, idêntica. Aqui tem o narrador para os seus ouvintes, e aqui tem o mesmo final que eu vou apontar para você. É possível que Guimarães Rosa tenha feito esse elo. Isso é um mote para o ensaio, para escrever o ensaio, eu vou te dizer. Então vamos lá. No começo do texto eu já apontei para você um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, eu entrego a narrativa para ele. É o narrador aos seus ouvintes, eu vou contar um caso que me contaram. É igual. Mas eu estou te contando isso e associado a desenredo para te levar para o final. Para o final. Quando ele diz, que jardim, que repuxo. O mundo, meu amigo. Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul com o sol por cima. Aí o Macedo fica puto. Porra, retorquiu-lhe. Se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já fora uma loja de Belchior. Aí ele para. De Belchior? Trilou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de Belchior? Cara, quando ele faz essa pergunta, aquilo que era a primeira memória dele, significa dizer que ele jogou essa narrativa. Essa narrativa, essa indagação final do canário, põe em xeque toda a narrativa. Transforma o conto em piléria, porra. Percebe agora? É onde entra a grande... Oi? É onde entra a grande ironia do Machado aí, né? Por isso que eu fiz o contraponto para você. Isso aqui é um jogo cênico maravilhoso, maravilhoso. Agora, então, pode falar. Eu vou ler para você uma coisa. Aqui, ó. Não sei se você já leu, conhece esse livro, Ilusão e Mentira? Olha o título. Não conheço, nem tenho. Então, esse é o livro Ilusão e Mentira, do Godofredo de Oliveira Neto, foi meu orientador do doutorado. Ele escreveu dois contos que dialogam. Esse livro tem 2 contos só. Eles dialogam com a obra do Machado. E aí, Décio Canalha, ele recria o conto que ele chama de O Galo Adamastor. Só que quem faz o prefácio do livro é o Silviano Santiago, né? O crítico Silviano Santiago. E aí eu separei uma coisa que o Silviano fala sobre, ele falando um pouco da ideia de Canalha, é o que ele vai falar assim, ó. Teria sido, por coincidência, que por 2 vezes os substantivos ilusão e mentira se repetem no conto Ideias de Canário de Machado e ganhem o título do novo livro de Godofredo de Oliveira Neto? E se por 2 vezes se repetem em Machado, é para aumentar as primeiras e tacanhas ideias do pássaro, que dizem ser o mundo o nosso canto e o restante ilusão e mentira. Mas, quando o mundo do canário não se restringe mais à gaiola no canto estreito e obscuro na loja de trastes, ou aquela gaiola no canto na casa do medíocre Macedo, ele encontra o canto do mundo sozinho, lá no alto da árvore. Na verdade, o mundo não tem canto. Se canto tiver, é o canto que expressa o sentimento de liberdade.
Ah, que lindo, lindo, né? Lindo. Palavras do professor Silviano Santiago no prefácio do livro, desse livro do Godofredo. Então é interessante, porque nas duas primeiras visões do canal, ele ainda está dentro da gaiola, né? Nas duas vezes que ele fala... Né? E na última vez, quando ele fala, ele já não está mais na gaiola, ele está no alto de uma árvore, que seria naturalmente a sua casa, né? Então, olha como é que o mundo ganhou outra dimensão, né? E aí a gente tem uma outra questão no conto, né? Nessa questão da liberdade, da prisão, né? E de como que isso... Então, essas leituras essas leituras que nos levam mais longe, né? Essas leituras, toda vez que o canário muda a sua fala, o real muda. Com certeza. Exatamente. Então, é difícil a gente argumentar. Eu acho que foi uma grande ilusão dos materialistas, principalmente. Aliás, a crítica que se faz aos marxistas materialistas é a limitação da argumentação. O primeiro a falar isso, por exemplo, aquele que não usa o conhecimento da psicologia para ler o mundo e só lê o materialismo científico, mesmo que científico, materialismo científico, vai ler mal o mundo, não vai conseguir avançar. Então, Machado vem falando isso há muito tempo e de uma forma brilhante. Mas o que eu queria apontar para você, especificamente para você, é esse jogo cênico, é pegar isso que já é cênico e que você fala mesmo, que está no Ronald, do dramático, e transformar isso exatamente... Mas entenda, é possível você transformar esse texto, essa narrativa multiperspectivada, no teatro. Esse é o grande desafio, e que eu acho que seria muito interessante para você, que está à frente de duas companhias, de você ir pensar... Você está querendo me propor transformar esse conto numa peça? É isso que eu estou entendendo? Eu estou te propondo um desafio para você pensar na teoria que já é na Gênese dramática, vem lá exatamente dos gregos, ela já é dramática, e transformar de fato num drama. Você sabe, eu assisti a peça da Clarice Nisquier, que você sabe muito bem, da Alma Imoral. Sim. E quando eu saí de casa para assistir, eu pensei assim, cara, como é que ela transforma um texto que não é dramático em drama? Se o texto é teórico, cara, narrativo teórico, que porra, quando eu cheguei ao teatro, a primeira coisa que ela fala, ela nos recepciona na entrada, mas a primeira coisa que ela fala ela se divide em duas, Clarice, ela conversa com ela mesma e ela diz, como é que você vai transformar em drama aquilo que não é drama? Eu falei, filha da puta, leu a minha pergunta. Aí ela responde, como não é drama, se ao ler o livro você se movimentou de cima para baixo? Caralho. Porra. Percebeu agora? Isso é a gênese da gênese do drama. Drama é ação, porra, é movimento. Sim. Essa é a ideia. Mas fazer uma peça, a ideia, né, a sugestão, é pensar uma peça que, de fato, realize essa narrativa multiperspectivada, que eu acho que seria um grande desafio. Alá Antunes Filho. A gente já conversou muito sobre isso, né? Que a gente enxerga o grande teatro do Machado nos seus contos, né? Eu falava isso para você há algum tempo. Justamente por causa desse narrador machadiano, que é um narrador dramático, é um narrador personagem. Me diz uma outra coisa, Renato. Esse conto não parece também uma fábula? Eu tive essa impressão também. Mas eu não te joguei para o Guimarães Rosa, né? Do nada, vocês ouvintes, olha como é que termina. Deu-se a fábula em atas. Cara, a ligação é direta. É claro que é uma fábula. O que é uma fábula? O que é uma fábula se não uma narrativa extraordinária? Claro que é. Exatamente, tem nada de realismo nisso aí, cara. Porra, já dançou há muito tempo. Porra. Mas todos, mesmo sérios. Só ver aqui um pouco. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui do que a galera tá falando aqui. Senão eles vão dizer assim, porra, você falou que a gente podia falar e tu não leu nada. Bom, a Gisele falou que esses palavrões do Renato me matam de rir. Mas ela tinha falado uma outra coisa aqui antes. A outra é Ana Cristina disse, eu estou cultivando um chuchu que brotou na minha fruteira. Coloquei ele perto da pimenteira, ela se agarrou a ela, achei de uma ousadia. A Simara está dizendo que tudo aquilo que o ser humano ignora não existe para ele.
A Gisele falou aqui, ó, podemos ter visão contrária nesse momento que estamos vivendo. Nosso mundo era tão grande, precisávamos de tanta coisa e o nosso mundo agora é a nossa casa. Bom, bom. Bom, a Dica diz que na pandemia o mundo é a nossa casa, a nossa gaiola. É interessante isso, né? A gente está vivendo uma gaiola também, né? Nessa pandemia. E talvez a nossa liberdade esteja aqui nessa live, é muito louco isso, né? E a Mariana... Né? Pois é, então eu também escolhi o conto pensando nisso. A Mariana Calegaro diz, eu converso, elas respondem dando flores. E aí se quem diga que não é porque conversamos. Não é? Então. Pois é, a outra já tinha falado que conversa com o Samambaia. Deixa eu ver aqui se mais alguém... Esses palavrões... Tá, não. Peraí. A Milena está dizendo, Eterge está na área. Deixa eu ver se... Eterge. A Milena é irmã da Michele, que foi sua aluna lá na FEUC. Lembra da Michele? Uma loirinha? Lembro, claro, lembro. Então, a Milena é irmã da Michele. A Regina está dizendo, Fábula, ótimo. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Cara, eu acho que a gente... Das coisas das anotações... Esse conto é maravilhoso, né? Como ele mexe com a nossa... Como o Machado... Não é à toa que o João César de Castro, nessa coleção dele, que são 6 volumes, é muito bacana. Você conhece essa coleção, né? Eu conheço, eu tô para comprar, mas eu conheço. Então, são 6 volumes. São 6 volumes e ele pegou cada volume desse e dividiu eles por temas. Né? Um fala sobre escravidão, o outro é sobre música, o outro tema é literatura. Esse que, inclusive, está o Ideias de Canário, está no tema filosofia. Né? Mas aí ele fala uma coisa aqui... Deixa eu ver aqui, rapidinho o que o Benítez falou aqui. O narrador refere-se a um caso extraordinário, mas quando o narrador ouve o Canário falar, não há a mínima surpresa. Com certeza. É o Pequeno Príncipe que eu coloquei lá. Sim, exatamente. O João César fala uma coisa bacana aqui, ó. A ficção machadiana não abandona a tarefa de narrar uma história que prenda o interesse do leitor em seguir o fio do relato. A discussão sobre a ficcionalidade é, assim, matéria narrativa e não apenas pretexto para exercício de metalinguagem. Eis o pulo do gato do autor de Papéis Avulsos, criar uma literatura que, sem deixar de narrar histórias, incorpora na própria narrativa a reflexão, tanto sobre a escrita quanto acerca da construção de mundos. Ele fala isso porque ele diz que, embora ele tenha escolhido esses contos como filosofias, para ninguém ler achando que o Machado é um filósofo, porque o Machado ele é um ficcionista. É assim que e aí ele vai usar vai falar do Camus, ele fala, nesse contexto, recorde-se que, ao ser questionado sobre sua dupla atividade de escritor e filósofo, Albert Camus foi claro e conciso, afirmou-se homem de letras, pois, como esclareceu, não lutava com ideias, mas com palavras. A luta mais vã, porém incontornável, ensinou Carlos Drummond de Andrade. A luta é com as palavras e não com as ideias, e por isso ele é um homem de letra. Isso é um outro conto do Guimarães, que é o Famigerado. O cara chega armado até os dentes e ele só tinha a palavra. E começa uma guerra entre os dois e ele